Olá, estamos de novo aqui com o podcast de Tudo Um Pouco, e hoje um super podcast. Está com Jack Schauman, palestrante, consultor e mentor. A gente vai lá dar uma palhinha para a gente aqui. Ele vai estar, ou seja, ele acabou de fazer uma palestra na CDL e está dando aqui também uma palhinha. Pedro Silva, do Sebrae, articulador do Sebrae, Hugo Canamari, depois ele corrige se eu estiver errado, é bom que a gente erre e os caras consertam para a gente. Também, consultor do Sebrae, Norma Araújo. Eu não quis que eu dissesse o nome dela todo, Norma Sueli, não sei o que, senão eu não terminava. Presidente do CDL Maranguape e o nosso anfitrião, Rogério Sena. Então eu vou passar aqui para o Rogério recebê-los, Norma recebê-los, e aí a gente conversa, tá? E aí vocês ficam à vontade. As perguntas vão ser bem simples. Contem a história de vocês para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. Muito obrigado por mais uma oportunidade, né, Aldemar? Fale mais perto aí. E a todos os convidados, a nossa presidente aqui do CDL de Maranguape, tá de parabéns. Articular essa palestra hoje, que vai ser de muita riqueza para os nossos empreendedores, para o nosso empresariado de Maranguape, que está precisando dessa oportunidade de mais despertar, mais apoio das instituições. E o CDL, como instituição com mais de 30 anos em Maranguape, sempre está inovando, trazendo palestrantes, trazendo novos cursos, treinamento. E a gente tem só agradecer a equipe do Sebrae, em nome do Pedro. Muito obrigado, Pedro, por essa oportunidade de estar aqui em Maranguape. Não, por favor. Bom, eu quero agradecer a presença do Jack, né, que é uma pessoa maravilhosa, que quando a gente conversou, eu e o Pedro, para trazer um consultor para cá, para conversar com a gente sobre empreendedorismo, sobre empreender, você é a pessoa que realmente sabe tudo sobre esse tema, então a gente deu uma sorte de conseguir encaixar a sua agenda, né? Agradecer ao Hugo, que veio aqui também para nos dar uma força. Pedro, quero agradecer, muito obrigada por você ter feito todo o esforço para a gente estar aqui agora nesse momento. Eldemar, muito obrigada. E o Rogério é o ajudante. Bom, a gente vai direto ao assunto, direto ao ponto. Eu já uso jargão em alguns programas. Bem, fiquem à vontade, se apresentem. Vamos puxar a ordem aqui. Vamos começar com o Jack Schauman, sobrenome alemão, e que firmemente tem um vozeirão aí, fez essa palestra no CDL hoje, que mostrou algumas diferenças. Palestrante, consultor e mentor de empreendedorismo, ou explica um pouco para a gente. Eu trabalho mais atuando na parte organizacional. Quando eu digo organizacional, eu falo em desenvolvimento de gestão, de tudo que tem a ver com as organizações. Eu também trabalho na área do empreender, porém não diretamente no empreendedorismo. Eu até sempre falo isso. A pessoa fala muito em empreendedorismo, e já ficou meio massificado, né? Eu sinto que é demais empreendedorismo. O que é importante é você ter comportamentos empreendedores. Essa palavra empreender, a primeira vez que foi falada foi na década de 60 do século passado, imagine. E o cara que falou isso, que é o David McClellan, que eu inclusive falei sobre ele na palestra, ele foi o primeiro que pensou que empreender é puramente comportamental. Totalmente comportamental. Nós temos 80 anos disso, né? Ninguém entendeu que já estamos 24 anos de um século. Isso. Você acredita? Então, o que ficava era assim, a pessoa nasce empreendedora, ele está numa cidade ou numa família que é empreendedor, então ele vai ser negativo. Você pode, se você quiser, desenvolver comportamentos empreendedores. Eu preciso aprender quais são os comportamentos, vivenciar os comportamentos e aplicá-los no meu dia a dia. Então, a minha vivência hoje, profissional, é incentivar, viabilizar que os empreendedores, que podem ser empresários ou não, e vamos falar sobre isso, a pessoa confunde empresário com empreendedor. É a mesma coisa? Não. Você pode ser empresário e não ser empreendedor? Pode. Você pode ser empreendedor e não ser empresário? Pode. O que é melhor? O melhor é você ser um empreendedor empresário. As duas coisas. Mas uma coisa independe da outra, certo? Então a minha atuação hoje é em cima desse público. E é um público interessantíssimo, viu? Muito bom, Jaque. Agora, como é que aconteceu esse
casamento dos consultores com a CDL e a presença aí do nosso grande consultor e mentor Jacques para que Maranguape tivesse essa grande oportunidade. Boa tarde, eu sou Pedro, né, como já foi apresentado, sou do Sebrae Ceará, e a gente tem uma interligação aqui com Maranguape, certo? Eu já fui gestor aqui, eu estou há 10 anos, 11 anos no Sebrae, e aqui foi o município em que eu iniciei a carreira dentro do Sebrae, então não tem um amor próprio, assim, algo a mais aqui para Maranguape. E essa jornada de hoje, né, que vai acontecer com a palestra do Jacques, ela iniciou dentro de um programa do Sebrae. É um programa de liderança, né, um programa que a gente chama o Programa Líder, Líder para o Desenvolvimento Regional, onde a gente convidou aí lideranças de cada município. No nosso caso aqui são 13 municípios da região metropolitana que a gente convidou para pensar o que seria a nossa região para o futuro e o que é que a gente espera dela, né? Então, o Sebrae tem esse pensar junto com as lideranças e a Norma, né, é uma das nossas líderes que participa do programa e convidou a gente, o Sebrae e o Jacques veio junto, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre esse programa do Sebrae de lideranças, o que é o desenvolvimento regional, por que é importante as pessoas entenderem, né, o que a gente está fazendo dentro desse programa, disseminar esse conhecimento e tentar trazer mais pessoas para que a gente possa pensar juntos aí uma região mais próspera para o futuro. Uma pergunta para fazer para ele sobre um projeto, mas antes dessa pergunta eu vou passar para o Hugo, né, ele corrigir se eu falei o nome dele certo ou errado, e assim, Hugo, como que as pessoas procuram o Sebrae hoje? Você vai agora tivemos aí a palavra do Pedro falando da história do projeto, e para participar disso, quem não teve a oportunidade de participar da palestra e quer agora ter algum contato com o Sebrae, como que ele faz? Boa tarde, meu nome é Hugo Canamari. Falei certo, Canamari? Falou certo. Então, eu faço parte da empresa do Jacques, né? Eu sou um dos consultores e mentores. E o Sebrae é muito forte como parceiro nosso na parte de centrais de negócios, que hoje é uma grande oportunidade para os empresários, para eles poderem ter um menor custo nas compras, na central de compras, que faz parte da central de negócios, né? Então, hoje o empresário que quer ter economias nas compras, baixar o custo inicial, né, a partir do momento que você está comprando sua matéria-prima ou seu produto para revender, o ideal é você se unir com outros profissionais, com outros empresários, e com isso você ter um baixo custo nas compras. Fora disso, vai ter consultorias, que o Sebrae tem todo um pool de consultores, né? Não só a gente, mas tem outros consultores que vai ter financeiro, vai ter processos, enfim. Ele vai poder te ajudar, tanto você que é industrial, como você que é comércio, para poder alavancar a sua empresa com um número enorme de consultores, de formas de consultorias, e o que mais você precisar, está aqui Pedro para poder explicar um pouco melhor sobre os produtos do Sebrae, né? Mas o nosso forte hoje são centrais de negócio, formação de centrais de negócio para unir os empresários e assim eles poderem ter grandes oportunidades do mercado. Hoje, Hugo, só uma pergunta, dentro dessa colocação que você colocou na central de negócio, é mais direcionado ao ramo de supermercados ou não é outros? Porque hoje no Ceará tem muitas redes de supermercados, né, e centrais de negócio. O de vocês é mais nessa área também ou outros segmentos aborda? Muito boa essa sua pergunta, porque a rede, que é a rede de supermercado, a Superrede, se eu não me engano o nome, ela foi a que mais se destacou no estado do Ceará, né? Então, hoje ela tem uma parcela boa para competir com grandes supermercados que tem aí no mercado. E qualquer setor, você pode fazer uma central de negócio. Hoje, não adianta você dizer, fulano é meu concorrente. A gente tem a metodologia para transformar a sua mente. E o seu vizinho é seu concorrente, ele vai se tornar o seu parceiro, né? Você vai visualizar que o seu vizinho ele vai trazer grandes oportunidades para dentro da sua empresa e não que vai competir com você ou tirar um cliente de você.
preços, logística e maximiza resultados. Ou seja, você se junta para comprar tecidos diferentes com logística mais barata e a criatividade é de cada um. Mas na hora de comprar, é um exemplo que eu estou dando. Aqui é um polo de confecção, por isso que eu falei sobre esse assunto. Isso, né? Então, tecidos que vão ser exclusivos, eles não vão deixar de ser exclusivos. O vendedor ele vai saber trazer um exclusivo para você, um exclusivo para mim, cara, se nós temos empresas diferentes. Então, não adianta você achar que eu vou tomar a sua exclusividade, você vai tomar a minha exclusividade. Isso não vai existir. Pelo contrário, você vai conseguir barganhar preço nas exclusividades e trazer outros profissionais, né? A tendência ela tá aí para isso. O Aldemar colocou bem que aqui o Maranguape é forte em facções de roupa, certo? Muitas confecções, existe muitos fabriquetas em Maranguape. Tem um número grande mesmo, certo? E a moda praia, a moda fitness, né? E a modinha, você consegue fazer centrais de negócios para cada segmento, né? Dentro da confecção. Não necessariamente uma grande rede que vai abraçar todas. Eu acho que tem muitas empresas que estão cada vez mais específicas no ramo da moda, né? Então, dá para fazer uma rede para cada... São mais nichadas. São mais nichadas, exatamente. Aproveitando sobre nichos, tá? A gente tentar pegar o máximo desses caras aqui, porque... Com certeza, tem muita informação. Dia que a gente tem o privilégio de ter tanta cabeça para conversar. Schaumann, 3 tópicos que você deu na palestra hoje importantes para essa mudança. Ele falou aqui sobre facção, a gente tem que mudar o nome facção para um conceito mais novo, para não confundir. E aí, 3 tópicos para que a gente mude a mentalidade da mesmice para algo pungente, inovador e forte. Bom, a primeira coisa é mudança de comportamento. Eu preciso mudar a forma como eu penso. É a questão de modelo mental. Então hoje eu preciso sair de um modelo que era arcaico, antigo, não dá resultado, para um modelo mais interessante, atual. Isso significa que eu preciso sair do que eu estou fazendo para uma coisa diferente. E isso dói. Mudar dói. A gente sabe disso, não é? Certeza. Todo processo de mudança é doloroso. Mas quando você está sensibilizado e quando você tem um propósito bem definido, aí vem o passo seguinte. Ou seja, primeiro eu mudo, depois eu me conscientizo do processo da mudança e vou então atrás do que eu quero. É muito importante em qualquer empreendimento, qualquer coisa que você faça na vida, você saber para onde está indo. O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero com o que eu estou fazendo? Eu vou chegar aonde? Porque eu, particularmente, já fiz palestras e já perguntei qual é o seu objetivo na vida? Qual é o seu propósito? Por incrível que pareça, tem gente que não sabe responder essa pergunta. Meu amigo, se você não sabe para onde você vai para canto nenhum. Então, isso é uma das coisas todo mais... caminho serve. Tem um clichê que diz, para quem não sabe onde vai, todo caminho serve. Justo. E aí você se perde e não chega onde você quer. Exato, né? Então, isso aí é fundamental. Eu preciso mudar minha cabeça, o modelo mental que eu tenho, e aí eu preciso começar a entender o que o Hugo falou. Eu não posso ficar isolado no mercado, sozinho, achando que eu vou conseguir muito. Eu tenho que me unir, eu tenho que começar a entender como é que eu posso desenvolver com grupos segmentados de empresários e empreendedores que dão resultado. Então, esses passos são essenciais, principalmente para quem trabalha com a micro e pequena empresa. Se o micro e pequeno, eu sempre digo, não é o micro e o pequeno empresário, não existe isso. Existe o empresário da micro e pequena empresa. Eu sempre digo isso. Então, o empresário da micro e da pequena empresa, ele tem o apoio de uma instituição como o Sebrae, mas ele precisa mudar primeiro. Porque se ele não entender isso, pode ter o Sebrae que tiver qualquer outra instituição, ele não vai atingir o que é necessário. Então a minha fala hoje foi muito em cima de mudança de hábito, de comportamento, de visão de mundo, a forma como eu estou trabalhando, como eu estou vivenciando, como eu estou interagindo, como eu me comporto dentro do meu mercado. A questão da inovação é outro ponto importantíssimo, ser criativo, não entender ou achar que inovar é inventar a roda, não é nada disso. Eu posso todo dia inovar com pequeníssimas coisas, são pequenas mudanças que todo dia, se forem feitas, eu vou alcançar um resultado interessante. Vou passar agora para a Norma,
A união, né, já que realmente é uma importância muito grande, a união dos empresários, e o Hugo falou muito bem, que o vizinho pode não ser seu concorrente, não precisa ser seu concorrente, ele pode ser seu parceiro, que isso aí, com a parceria, todos dois vão crescer. E se ficarem brigando porque são concorrentes, não vai ninguém para lugar Vão ser nenhum. atropelado por outro, com outro grupo maior e mais articulado. Isso é a Certeza. natureza do empreendedorismo que você quer mudar, ou seja, que você disse hoje, na palestra de hoje, sobre essas mudanças. Aí a pergunta para você, que é interessante falar sobre isso, conte para a gente, em cima do que eles falaram, quais foram as dificuldades encontradas nas gestões de todos da CDL em relação a isso, para que a gente consiga incentivá-los ou traga alguma coisa de verdade, de real, porque é muito fácil a gente estar comentando aqui, mas assim, e aí? A maior dificuldade, né, que nós encontramos é a falta de união dos empresários. Já cheguei a ter assim, questões em que eu vou fazer uma palestra, se você convidar fulano, não me convide não. Então, assim, coisas absurdas, e a falta de união, essa falta de parceria, essa falta de entender qual é o meu propósito, para que eu estou aqui, né? Para que eu estou empreendendo, realmente é a minha maior dificuldade. Uma das dificuldades, né? Mas tem várias, mas essa daí eu coloco como primeira. Também coloco a questão de não entender qual é o papel. Eu sou empresário, né? E eu tenho uma empresa. Qual é o meu papel diante do setor social? Diante qual é a minha responsabilidade? Eu nem dizia não vou nem dizer qual é o papel. Eu digo assim, qual é a minha responsabilidade diante dessa realidade social que eu convivo? Rogério, você tinha uma pergunta para o Pedro. porque você de um Pedro, projeto. Eu acho que você está querendo entrar nesse projeto. Diga logo, você pega a fila logo. Não, o projeto Líder, a nós já apresentou e depois o Pedro vai explicar mais essa questão do projeto Líder. É um projeto excelente, porque a norma já me passou. Certo? E Maranguá precisa desse projeto. Mas eu queria fazer a pergunta sobre a questão, Pedro, o empresariado, principalmente o pequeno empresário, certo? O pequeno empreendedor, ele tem uma dificuldade grande de acesso ao crédito. E aí a gente tem muitas solicitações sobre a questão do Sebrae, o que é que o Sebrae de linhas e algum fundo de aval que o Sebrae existe, entendeu? Queria que você abordasse mais esse assunto aí, questão financeira, certo? Sobre crédito. Que realmente é uma grande dor do empresário, principalmente né? do microempresário. Quando a gente fala de crédito, né? Pela dificuldade mesmo de apresentar uma documentação que os bancos necessariamente pedem, né? Ou pela dificuldade de ter um avalista ou alguém que dê a garantia que o banco necessita. O Sebrae ele tem o FAMP, né? Que é o Fundo Garantidor, né? Para a pequena empresa. Hoje aqui no estado, quem está operando o FAMP é a Caixa Econômica Federal, né? Por enquanto, a gente quer expandir esse fundo garantidor aí para outras instituições, como o Banco do Nordeste, né? O Banco do Brasil e outros bancos. Mas hoje a operação está na Caixa Econômica, né? Então, quando o empresário necessitar de ter uma garantia, né? Uma garantia real, né? Ou um avalista, o fundo garantidor, que é o FAMP, ele pode garantir o que o banco tá precisando para essa operação ser realizada, né? Então, hoje a gente tem ele, é uma operação que está acontecendo a nível nacional, né? E aqui no Ceará, a gente tem a Caixa atualmente como operador desse fundo garantidor. Então, o empresário que precisar, né, de ter uma garantia real, pode buscar aí a Caixa Econômica e o gerente de pessoa jurídica, né, da Caixa, para saber um pouco mais como é que ele pode acessar esse crédito e buscar o FAMP, que é essa garantia do Sebrae, para que ele possa realizar essa operação. Ele teria que ter algum bem para poder criar essa garantia? Não. Hoje... O fundo da Caixa Econômica faz a garantia? Fundo do Sebrae. É o fundo do Sebrae? O Sebrae tem um fundo garantidor, né? A gente colocou um recurso dentro desse fundo para garantir essa operação. Então, quando o empresário busca o banco, normalmente o banco ele precisa de uma garantia, né? Normalmente uma garantia real, o cara precisa ter um banco, precisa ter um terreno,
uma segunda casa lá para garantir aquela Essa casa operação. agora, esse carro é o Sebrae. Isso, aí o Sebrae agora tem um fundo de aval, né, em que o empresário pode dizer assim, não, então eu quero É uma avalista, utilizar... na verdade. Isso, quer ser... Tecnicamente funciona como avalista? Isso, exatamente. Perfeito, Aí a perfeito, gente garante. Perfeito. Esclarecedor. Vamos voltar à palestra do nosso anfitrião, na verdade. Que deveria estar aqui dando o privilégio de sua experiência, é o Schalman, né? O Jacques. Nessas suas andanças, assim, você consegue sentir a mudança depois da passagem da consultoria junto com o Hugo? Vocês têm um follow-up, ou seja, tem um acompanhamento depois? Como é que fica o trabalho da empresa, assim, nesse sentido? Vocês conseguem fechar boas mentorias ou boas consultorias? Ou seja, é importante isso, bons resultados, assim, é importante. Hoje, se eu tivesse meu pai, perdi meu pai há 15 anos porque ele teve Alzheimer, então eu perdi o meu maior mentor e meu maior consultor, e eu fui perceber isso agora há pouco tempo, depois de 15 anos desse Alzheimer. Eu sei o quanto vale uma mentoria, uma consultoria de quem viveu muito e teve grandes resultados, cases e resultados realmente práticos ali na minha cara, e essa minha dor estou trazendo aqui para... Eu vou falar um pouquinho depois, se você quiser, você completa. Fiquem à vontade. Não... Olha, consultoria é uma relação de confiança. Você não vê um outdoor dizendo promoção de consultoria e tal e tal. Por quê? Porque ninguém compra. Eu só compro consultoria de quem eu confio. Mas às vezes eu não sei quem é que eu possa acessar para ter a consultoria. Então eu pergunto a um amigo, a uma pessoa que eu confio, para dizer: você conhece alguém que dê uma consultoria na área tal? Então a primeira relação é essa, de confiança. Então, como é uma relação de confiança, não é algo que é instantâneo. Você não simplesmente faz uma propaganda e logo em seguida você tem um cliente. Não é isso. Isso é um processo. Isso demanda tempo para que se crie esse corpo, essa musculatura de confiança para você poder desenvolver algum trabalho nas organizações. Então, é fantástico quando a gente chega e a gente percebe como às vezes a pessoa está completamente fora do que é para ser. Não sabe o que vende, não fora sabe do o que radar compra. completamente. Totalmente. Rapaz, você pergunta, por exemplo, quanto é que você está faturando? Ele às vezes não sabe. Por que você está vendendo por esse preço? Ele não tem a menor ideia. Às vezes é porque o outro está vendendo, eu consulto o A, o B e o C, e às vezes o custo dele é lá em cima, ele às vezes não trabalha com eficiência nenhuma, e ainda perde. Às Mercadoria encalhada, não faz capital. Não faz. E é interessante que a pessoa paga. Ele paga para vender, enquanto que às vezes o vizinho dele está tendo lucro no mesmo produto, vendendo pelo mesmo preço. Um tem lucro e o outro tem prejuízo. Por quê? Ele não tem a noção do que está fazendo. Então, quando a gente começa a entrar nessa área financeira, porque geralmente nas empresas nós atuamos basicamente em 4 áreas específicas. A primeira área financeira, depois a gente entra na área estratégica, que é o que a maioria também não faz. Se você perguntar o que é que você vai estar fazendo no próximo ano, não sei, não pensei nisso ainda. E aí eu volto para aquela velha história que eu falei. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, um empresário, um empreendedor, ele não pode simplesmente estar na empresa todo dia enfrentando problema e resolvendo problema. Não, eu preciso saber o que é que eu quero fazer. Então, se ele entrar na área estratégica, é outra área que a gente atua muito bem. Outra área é a área de processo. Ou seja, qual é o processo que eu poderia desenvolver nas diversas áreas da empresa que eu poderia ter melhores resultados? Eu poderia fazer em tempo mais rápido? Eu poderia ter um custo menor? Isso também a gente trabalha. E por último, a área de gestão de gente, né, que é a mais complicada. É a mais complexa. Trabalhar com gente, né? E eu sempre digo assim, você não gerencia gente. Você não é... eu sou gestor de gente. Não existe isso. Você é um gestor das informações que você tem sobre aquela pessoa. Eu não gerencio pessoas. Eu gerencio informações sobre as pessoas. Eu gerencio coisas. Agora, eu lidero pessoas. As pessoas não são gerenciadas, são lideradas. Por isso que no dia que o indivíduo quer gerenciar alguém, não dá certo, dá problema.
Então a gente tem visto muito isso nas nossas trajetórias de vida profissional. A gente percebe como os empresários e empreendedores, às vezes só empresário mesmo, que na palestra eu mostrei o que é um e o que é o outro. E eles sofrem muito, né? O empresário que é só empresário é um sofredor. Mas se ele for um empresário empreendedor, provavelmente ele vai ter um sucesso maior. Essa é a trajetória que a gente enfrenta todo dia. Que bom. Hugo, complementando. Pedro também, se quiser falar alguma coisa. Falando das 4 áreas, né, que já que citou das nossas consultorias. E o que eu visualizo dentro das empresas, quando nós vamos prestar consultoria, é quando a gente vai implantar estratégico junto com gestão de gente, o resultado é muito maior e muito mais rápido. Por quê? Porque a gente identifica logo quem são as lideranças, quem são os humanos, as pessoas, né, as pessoas que estão na empresa que vão pegar o planejamento estratégico e vão aplicar na empresa. Porque a maioria faz um planejamento estratégico e coloca na gaveta. Ele vai incomodar porque está escrito, né? Então tudo que você escreve, se você botar dentro de uma gaveta, você queimar, aquilo ali vai ficar na sua mente, porque você escreveu, você anotou que você tinha que fazer aquilo. Mas, se você não tiver um monitor, a pessoa que vai monitorar, quem vai dizer, No se mínimo o Pedro, deu certo fazer aquela ação assim, assim, assado? Deu. Aquela pessoa que vai impulsionar todo o planejamento. A sua empresa, ela vai caminhar e ela vai dar resultado, seja com 1 mês, com 2, e vai ser rápido, né? Então você arruma a casa rápido, se você tiver uma pessoa, uma liderança que vai fazer isso. Então, quando o Jacques está na consultoria, que ele consegue, né, entrar no coração, acho que quem já fez consultoria com o Jacques, quem já escutou bastante as palestras dele vai ver que ele consegue motivar, ele consegue atrair aquela pessoa, ele consegue quebrar até algumas conflitos que tem dentro da empresa, né? Caso a empresa esteja com essas lideranças aí que não estão muito afinadas. E quando chega o processo, aí tudo fica mais lindo, porque cada um sabe o que tem que fazer, né? Então, a casa ela anda perfeito com cada um sabendo, essa é a minha área. Se hoje o Pedro faltou, eu posso fazer um pouquinho da área do Pedro, porque eu sei o que é que o Pedro faz. Então, a casa começa a caminhar organizada. O Hugo falou uma questão aí, porque a grande dificuldade hoje fechando muitas empresas. E empresa ela não tem identidade própria, ela não existe. Existe, sempre vai ter um humano lá por trás, vai ter um líder, vai ter um empresário. E hoje o que eu percebo é que as empresas, as que não têm gestão e não têm uma liderança forte, estão quebrando. Pode ter 30 anos, 50 anos, vai quebrar. Se não tiver gestão, não tiver processo, não tiver liderança, quebra. E uma cultura forte, né? É o principal. Hoje tem empresa que o cara aceita qualquer um porque a mão de obra está tão difícil que ele não tem um mínimo de requisito lá, certo? Hoje é complexo. E se a empresa o empresário não se qualificar, não procurar conhecimento, não montar uma equipe de gestão, uma liderança boa, ela não vai continuar no mercado. Porque a concorrência é grande, entendeu? Tecnologias estão aí para inovação. Então é complexo. E o que eu tenho a dizer a todos os colegas empresários do Maranguape e onde é que estão ouvindo, qualifique. Procure conhecimento, certo? Monta uma equipe boa de liderança, entendeu? Vá formando lá, só eu e a minha esposa, o meu filho. Vamos fazer curso de liderança, vamos começar a liderar nós mesmos. Porque se você lidera você mesmo, você consegue vencer qualquer obstáculo. Mas não pode ficar sem liderança. Pode ficar à vontade. Só um toque aqui com relação à sua fala, muito interessante. Com relação ao seguinte, existe uma pesquisa da ONU que ela diz, se você quiser ter 60% de probabilidade que as coisas aconteçam, escreva. O que significa isso? Significa que você sai da lei da probabilidade, que é a lei da sorte. Porque a lei da sorte pode dar certo ou não. 50% para dar certo, 50% para não dar, né? Então, quem está na lei da sorte, é como diz aquela música, o acaso vai lhe proteger enquanto você ficar distraído. Então, eu não acredito numa pessoa que acredite na sorte. Não existe.
Você tem que saber qual é o seu destino. É você quem constrói o seu destino. Então, uma coisa que é fundamental é: eu vou escrever. Você falou, o empresário precisa ter lá a liderança. Ok. Eu vou fazer. Quando? Quando é que você vai fazer? Bote aí o tempo. Quem são as pessoas? Então, ele começa a montar um plano de ação. Todo empresário tem que aprender a fazer isso. Não existe a possibilidade de você ficar esperando acontecer. Você tem que fazer acontecer. Existe uma técnica que ela é usada pelo coach, eu aprendi no coach, mas eu já vi em filmes e já vi a latinha enterrada para o tempo, é a caixa do tempo. Vocês se lembram em filmes que as amigas, os amigos, isso é uma cultura americana, que eu acho que é americana, ou se não for, eu vou pesquisar. Que os amigos, numa adolescência, eles colocam ali as lembranças daquele momento, mas colocam a carta do futuro. É muito usado em consultorias para vocês assim, e aí, daqui a 10 anos você quer estar onde? Ali te ajuda a montar o propósito. E alguns treinamentos que eu participei, e já avantajado o tempo para a idade, isso não muda nada, eu aprendi bem mais velho, poderia ter aprendido mais cedo, mas não faz diferença para mim, o importante é que chegou a mensagem na hora, é que você tem que ter um propósito mesmo. Você tem que escrever a sua carta do futuro. Escreva uma carta para você mesmo. Né? Oi, tudo bem? Eu estou aqui passando por isso, mas eu quero daqui a tanto tempo ter feito isso, que a minha filha isso. E você vai criar, né, um filme que você vai viver esse filme querendo ou não, porque o inconsciente monta as pecinhas na indução do teu querer. Agora, você tem que tirar essa carta do papel ali, você já está enterrada, está guardada para quando você for abrir, mas está pensando em realizar. Eu tenho dificuldade de gestão. Eu tenho criatividade, eu sou comunicólogo, eu adoro essa conversa. A minha facilidade para uma coisa é óbvia, para outras, assim, eu sou massacrado por cobranças e tenho que conviver com isso e buscar reagir para me superar, sabendo que é o meu lado mais difícil. Então, também para todos nós que empreendemos, aqui é um empreendimento, aqui o podcast, quero ficar velhinho conversando ainda mais vezes com todos vocês, quero tê-lo mais vezes aqui, quero a presidente, a senhora Norma Sueli Araújo, faltou os nomes tudinho aqui, que a gente possa conversar sobre essa, a minha alonguei, peço desculpas, essa guerreira, né? E o Hugo quer complementar alguma coisa que eu falei, peço desculpas. Puxando um pouquinho do que você falou da caixinha, né? Uma das coisas que a gente gosta muito de anotar, o primeiro passo logo, anote o que é que você quer faturar próximo mês, viu? Porque se você não sabe o que é que você vai faturar próximo mês, qualquer faturamento tá bom, né? Então, isso é um. E o outro são os investimentos da sua empresa. Porque investimento, o que você tem que investir hoje, veja se aquele investimento, quanto ele vai gerar para o faturamento. Então, isso é um básico, né, que nós usamos no planejamento estratégico. Não dá para falar muito aqui, né? Mas é o básico. O que você quer investir e quanto você quer faturar. De que tempo você quer isso? Ou seja, você... E coloque isso por... Aí depois você pode colocar por mês. Eu consigo investir no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, 20, 30, 40, 50 mil, 2 mil, né? Se dá para investir mais, vai pegar, aí a coisa vai aumentar. Mas todos os investimentos inicialmente tem que reverter em faturamento. Às vezes um prédio que você vai construir não vai reverter em faturamento. O ROI tem que estar bem claro. Mas um Instagram, né, uma mídia social, um investimento talvez em alguma propaganda, isso pode reverter em faturamento. Então, básico assim, seria isso. E para propósito, se una com os outros empresários, vá atrás do Sebrae, entre numa central de negócios para você poder visitar outros espaços, conhecer empresas maiores do que a sua, para você entender onde você quer chegar, se é aquela empresa que você quer conquistar para a sua, né? Então, quando você conhece uma maior, uma que está organizada, você começa a entender o que é que você pode trazer para a sua e tem que desenvolver e colocar no planejamento estratégico. Então, era isso que eu queria. Nós nos propomos a fazer uma coisa curta, nos empolgamos, não dá para perder tanto cérebro, mas a gente vai terminar aqui, do avançar da hora, e vamos... Fechar com o Pedro? Vamos todo mundo dar uma palavrinha aqui, não vamos morrer por isso não, que o pessoal vai gostar. Pedro, sua história, seu agradecimento, o que é que você vai trazer
para Norma agora, para o CDL, como é que vocês vão caminhar? O que é que o Maranguape espera do Pedro nesse futuro? Bom, agora, igual a planilha do Hugo. Vou fazer só um pequeno comentário aqui de tudo que foi falado, que aí a gente vai se empolgando e a cabeça vai fervilhando. Fica à vontade. Também, né? Teve uma época que a gente fez um diagnóstico da gestão empresarial, né? E a gente pegou uma amostra aqui de quase 500 empresários aqui da região metropolitana. Era quase 90%, 89,7% não conhecia o resultado, né? Seu resultado final. Então, era a dificuldade do empresário em chegar nesse resultado e isso causa uma miopia, né? Porque quando o cara não sabe para onde é que está indo, nem o quanto ele está ganhando, nem o que é que fica para ele toma a decisão de qualquer forma. E aí cai na questão do financiamento, né? Quando o cara não conhece o resultado, não sabe o que é que está precisando, dói lá no bolso, ele vai pedir um financiamento. E o financiamento, ele é um remédio, né? Se você dá uma dose muito pequena, você não sabe quanto é que você vai pegar e nem para que vai fazer. Se você dá uma dose pequena, não vai fazer muito efeito. Se você dá uma dose cavalar, você mata o negócio, porque aquele empréstimo ali vira uma dívida depois, né? Então, essa importância fundamental é das empresas, dos empresários terem uma capacitação interessante para a gestão empresarial, né? Dialogar com os consultores, que aqui os dois são consultores maravilhosos, e chegar nesse resultado e nesse planejamento necessário para as nossas empresas poderem alcançar resultados cada vez melhores. Então, acho que foi muito interessante o diálogo aqui. É algo que a gente quer trazer aqui para o Maranguape, fortalecer essa parceria com a CDL, com o governo municipal, também porque a gente tem ações voltadas para o ambiente de negócio, o Sebrae tem ações voltadas para o ambiente de negócio, né, para que a gente possa aí fazer com que o município também planeje no seu âmbito municipal as ações voltadas para o empreendedor, né? O Sebrae tem essa atuação. A lei do Simples, né, do Simples Nacional, foi uma atuação do Sebrae, mostrando que a pequena empresa tem valor e ela pode e deve, né, ser valorizada com uma lei. A gente quer fazer isso a nível municipal, mas também fazer a nível empresarial, aproximando essas cabeças pensantes aqui dos negócios, dos empresários, para que a gente possa crescer junto. Show de bola. Hugo, como é que você encerra aí hoje sua primeira presença aqui? A gente vai espero ter alguns longos anos de podcast para a gente poder conversar. Eu gostaria de encerrar falando mais uma vez sobre o empresário se unir com o que hoje ele acha que é seu concorrente, né? E ele se unir com esse empresário para se tornar competitivo no mercado. Então, o Sebrae está aí para abraçar a causa das centrais de negócio, né? Se for indústria, tem a federação. Mas hoje, se você quer crescer, se você quer visualizar novas oportunidades, entenda que com o seu concorrente, que você acha que é concorrente, mas não é, você vai ter grandes resultados. Eu deixaria aqui o seguinte, era interessante que também o Sebrae tem uma solução, eu diria, interessantíssima, chamado Empretec. O Empretec é uma solução, um produto da ONU, em que o Sebrae no Brasil tem a chancela, e ali você vai participar de um seminário vivencial. São 6 dias de imersão, de 8 da manhã até as 18. Esses 6 dias você vivencia 30 comportamentos empreendedores. É um seminário vivencial, ele não é conceitual, ele é todo vivencial. Dinâmica de grupo, vivência de grupo, individual, grupal. E ali você se coloca perante você e diz: eu sou o empreendedor que eu penso que sou? Ou eu vou mudar a forma como eu estou querendo empreender? É melhor eu não empreender. É melhor eu ir ter um emprego, é melhor eu cuidar da minha vida de outra forma. Ruim é querer empreender sem ter os comportamentos empreendedores. E sem saber como desenvolver os comportamentos, porque nós aprendemos que a gente pode desenvolver. Então esse é um produto que não está disposto a desenvolver o comportamento. Exato, porque eles são dolorosos, isso aí não tem dúvida, mas os resultados são maravilhosos. Procura o Sebrae, quero fazer o Empretec. Ele tem as datas já marcadas e você passará 6 dias se entreolhando com outros também, porque é uma turma que faz e participa.
e você vai poder, sinceramente, se ver e dizer assim, eu realmente sou o empreendedor que eu penso que eu sou. E é muito interessante isso. Essa é a sugestão que eu dou aqui nesse final. Na sua cidade. Pode. Aí depende aqui do grande articulador, que é o Pedro, né? Trazer o Empretec para... Trazer o Empretec para Maranguape, quem sabe. Faz aqui, é muito interessante. Bom, quero agradecer o Jaque pelas palavras e principalmente ter falado do Empretec. Quando Pedro começou a falar ali, eu já fiquei pensando, o Empretec, tá difícil até de falar. Mas assim, quero agradecer ao Hugo, né, porque a central de negócio realmente é uma grande saída para o pequeno empresário, o pequeno negócio, na verdade, né, já para não dizer empresário, pequeno negócio. No sul é muito forte na área dos móveis, né? Porque lá eles são muito fortes nesse setor. Aqui o mais forte é o supermercado mesmo e material de construção. Também é muito forte a central de negócio. Agradecer ao Pedro, né, por todo o esclarecimento, por estar nos ajudando, trazendo o Jaque, o Sebrae aqui para fortalecer a CDL. A CDL realmente precisa dessa união. A gente precisa que os empresários venham para a CDL. Se não quiserem vir, pelo menos se unam de qualquer forma e queiram fazer tanto a questão da central de negócio, porque é o futuro, e como ir atrás de se qualificar. Como o Rogério falou, é preciso a gente estar antenado para o mercado e saber o que está acontecendo, mas principalmente saber o que a gente quer para o negócio da gente. Obrigada, Eldemar, pela oportunidade. Eu vou voltar para a gente conversar. Claro, gostei, viu? Gostei muito do bate-papo. E obrigado, Rogério, por estar aqui também nos ajudando. Eu queria agradecer toda a equipe do Sebrae, dos consultores, em nome da presidente também, e falar para o empresário, pessoal, do Maranguape, vamos credenciar o CDL, entendeu? Procura o CDL, o que é que, sugestões, o que é que a gente pode trazer de cursos, de qualificação, de treinamento, entendeu? Então procura a gente, porque a gente sabendo das demandas, a gente vai atrás. O Pedro aqui está disposto a trazer esses treinamentos, trazer novos consultores, trazer novos treinamentos, entendeu? Para Maranguape, e só depende do empresário do Maranguape procurar e se unir e montar umas centrais aí no ramo de confecção, no ramo de supermercado. Tem muito mini mercado ainda separado, certo? Pode criar mini centrais, né, Google? Pode ser criado também, entendeu? Importante é a união, entendeu? E a concorrência hoje não é local. A concorrência hoje é na internet, no e-commerce, né? Então, hoje o cara compra, o cliente compra da Amazon, recebe no outro dia, compra do Mercado Livre, recebe no outro dia. E do empresário aqui, acontece loja aqui no Maranguape, a gente chegar para comprar o produto e não tem o produto para levar. Então, o cara vai comprar mais aonde? Na internet. Ele recebe no outro dia. Eu queria só agradecer toda a equipe e agradecer no podcast aqui o Eldemar Garcia, entendeu? Um homem que é persistente, o maior empreendedor do Maranguape. É outro anfitrião. A gente encerra aqui o podcast de Tudo Pouco, muito feliz. A gente está recebendo aí convidados com essa qualificação, e como é um VOD, um vídeo on demand, você vai poder ver várias vezes, volta e vê as falas e marca direitinho, passa para o amigo aquela fala, faz os cortes, então multiplica esse conteúdo que é muito importante. Agradecer ao Jaque, agradecer Pedro, Hugo, Norma e Rogério. A intimidade aqui já ficou grande. Muitíssimo obrigado, até o próximo podcast de Tudo Um Pouco. Fui!